Fala pessoal, seja bem-vindo ao podcast de Porta Aberta e hoje nós estamos recebendo quem? Nada mais, nada menos que Felipe Lemos, um grande empresário e empreendedor da nossa cidade. Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast de Porta Aberta. Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvinte, boa noite para quem está assistindo aí o podcast, né, no YouTube, Instagram e Facebook. É um prazer poder estar recebendo uma pessoa igual a você que tem uma história incrível dentro da nossa cidade, né? Do caminhão de boiadeiro a um dos maiores empreendedores do ramo imobiliário da nossa cidade, né? Cara, Felipe, realmente obrigado por estar aqui fazendo parte desse podcast. Eu que agradeço o convite. E me diga aí, que história é essa de menino boiadeiro? 14 anos de idade atravessando o estado com caminhão carregado de boi. Pois é, quem não me conhece, eu sou natural de Tijucas, né? Quando meu pai faleceu, eu fiquei morando com meus avós lá em Tijucas, onde a minha imobiliária lá na Joaia. E depois fui trabalhar lá com meu tio, Palica, e sempre gostei de mexer com gado, trabalhando em fazenda e plantando milho e tal. E daí nós íamos viajar norte de São Paulo, interior do Paraná, e ele sempre negociando gado e foi acontecendo. De vez em quando ele não queria dirigir, deixava eu. Já sabia, confiava em mim, até que um dia aconteceu a necessidade de eu ter que vir sozinho, e com 14 anos eu já dirigia, 14 anos eu vim embora de São Paulo até Santa Catarina. Antigamente, eu sempre digo, né, antigamente o pessoal andava de moto sem capacete, andava sem cinto, era muito normal, muito natural, né? Hoje em dia não, né? Não aconselho a fazer isso, certo? Mas naquela época aconteceu e vamos pensar nas coisas boas, né? Não é muito tempo atrás, não, que o pessoal aqui dentro de São João andava um pouquinho mais solto no trânsito, porque eu me lembro que em 2007, 2006, por ali, eu tirei a minha primeira habilitação e eu vim conhecer o estado aqui de São João, eu vim conhecer o estado de Santa Catarina, na cidade de São João Batista eu vim visitar um tio meu que morava aqui já. Certo. Quando eu cheguei aqui, que ele morava lá na Ribanceira, lá perto da extração de areia lá, indo na casa dele, chegando de viagem, o pessoal passando sem camiseta, sem capacete, de chinelo de dedo, com moto toda sem carenagem, o pessoal realmente assim não se importava, andava lá no tempo que tinha aquelas árvores na praça do centro lá, o pessoal lá com moto sem capacete, como se fosse normal na época. Em alguns interiores aí do Brasil, até mesmo aqui em Santa Catarina, é natural andar sem capacete de moto, né? Ainda é normal. Mas não podemos seguir esse exemplo, né? Hoje em dia temos que dar exemplo. O tempo passa e as leis precisam ser aplicadas. O tempo passa, né? E nós temos que melhorar. É segurança, né? Segurança, é isso aí. Felipe, me diz aí, como surgiu esse cara empreendedor no ramo imobiliário dentro de São João Batista? Porque, tu cresceu com boi, né? Puxando boiada, ajudando a família nisso, né? Eu fiquei até os 19 anos em Tijuca, assim que eu tirei a carteira de motorista, 18 para 19. Carteira provisória, que nem poderia dirigir caminhão, mas na época eu já dirigia, bem antes, dirigia caminhão toco, né? Viajando e tal, gostava, tá? Era uma coisa que eu fazia porque gostava. E chegou um momento que daí queria crescer, queria ser alguém na vida. Tive a oportunidade de trabalhar em Brusque, na Samai, e comecei a estudar, fazer a faculdade de engenharia, certo? Queria ser engenheiro, queria ter o diploma de engenheiro, né? E daí comecei a cursar a faculdade de engenharia ambiental e tal. Trabalhei no Samai 2 anos, tá? Foi na época, pode ser que eu vou mentir a data, mas foi 2004 para 2005. Certo? Trabalhei no Samai de Brusque. Era muito cansativo, porque eu fazia faculdade também em Palhoça, algumas matérias. Daí eu ia até Brusque, de Brusque ia para Itajaí e tal, de carona, às vezes de ônibus, às vezes de carro, pegava um carro emprestado do tio, da mãe, aquela confusão, né? E daí tava me cansando daquilo, eu disse, eu vou arrumar um serviço em São João. Daí voltei para São João Batista, depois de estar trabalhando no Samai de Brusque. Tentei aí em algumas construtoras, não consegui, porque era apenas um mero estudante de engenharia, né? Não fazia nada ainda, só uns rabiscos. E fui trabalhar no Planeta Pé. Me deu a oportunidade, o Jason Cleme já me conhecia, Planeta Pé da saudosa Luciana, né? Me deram a oportunidade de trabalhar ali eu já comecei a engatinhar, fazer alguns trabalhos através da reciclagem do resíduo da empresa deles. Fiz o estágio ali e tal. Daqui a pouco, fiquei sabendo de uma oportunidade na ARS Câmara Construtora, do meu amigo Cláudio, que hoje é meu sócio, né? Do Alemão, que é o sócio dele também lá na construtora. O Cláudio é sócio meu em alguns empreendimentos que a gente tem lá na Serra. E daí me deu a oportunidade de trabalhar na construtora.
Na época era estudante, fazendo estágio de engenharia. Me formei em ambiental e comecei a fazer algumas matérias de engenharia civil para também me formar em engenheiro civil e tal. E daí foi que começou uns acontecimentos aí dentro da construtora e virei corretor. Aconteceu. Esse cara de sucesso, as histórias que a gente vê sobre o sucesso das pessoas, elas nunca são tipo, decidi fazer tal coisa, o cara teve sucesso. São coisas que vão acontecendo devagarzinho e vai tomando forma, vai crescendo, surgindo de uma forma que às vezes a gente nem espera, mas acontece. Eu comecei a instalar na época o PBQPH, que é a origem de onde começa o ISO 9000 na construtora. Comecei a trabalhar em cima disso. Eu via muita reclamação de cliente que comprou apartamento contando que estava recebendo porta maciça, que nessa tua porta aqui, mas na hora dele receber o apartamento, ele recebeu era porta laminada. Essa porta interna, que a maioria dos apartamentos... colocar na parte externa também. A maioria dos apartamentos são assim. Via reclamação que o piso era massa de porcelanato e o pessoal vendia como se fosse o próprio porcelanato já espelhado, polido. Como começou a ter essa reclamação, eu comecei a ligar para quem vendia, que eram os corretores da época. E os corretores meio que começou a ter um entrave comigo, né? Porque tu estás aí, porque tem que ver o nosso lado, porque não sei o que, tal. E eu comecei a ver que eram os corretores que não tinham a informação certa do produto. Eles só pensavam na venda e não sabiam que eles não conheciam o produto que eles estavam vendendo. Não, mas eu vou te dizer que essa história de corretor isso não é coisa nova não, porque há pouco tempo atrás teve conhecido meu que comprou casa, porque é porcelanato, é massa corrida na parede, fui visitar a casa deles, não é. Isso era reclamação, era cal fino, e eles diziam que era massa corrida. Exato, e infelizmente ainda se aplica essas conversas aí, o cal fino não aceita emenda, a massa corrida aceita emenda, a massa corrida além de ficar um trabalho diferente, ela aceita a emenda e fica uma qualidade bem superior. Então ele dizia, a parede toda emassada, toda com massa corrida, e não era. Começou a ter essa reclamação, até que chegou um dia, numa certa reunião, um corretor disse, por que não vai tu vender para te ver como é bom maturar o cliente, tal. Achas que é tão fácil? Vai tu então. Daí a mulher do Cláudio, a Adriana, ela fazia técnico de gestão em imobiliária, em Brusque, é faculdade, né? E daí o Cláudio disse, olha, falou ainda brincando, olha, tem um cursinho lá em São Paulo que tu vai num dia e volta de noite e já vira corretor. Daí rápido assim. O pessoal tinha, antigamente diz que era assim, né? E daí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, tinha em Balneário Camboriú, 6 meses, se não me falha a memória. Fui lá, comecei a estudar e tal, eu e o Léo Kamer fizemos a prova, passamos de primeira, tá? O Léo Kamer também fez junto comigo. O Léo Kamer que é filho do alemão. Filho do alemão. E daí viramos corretor, eu e ele, comecei a fazer as vendas, as coisas foram acontecendo, eu já tinha vamos dizer que eu já tinha o timbre pro negócio, que eu gostava de negociar gado, eu ia para São Paulo com 2, 3 novilhas, voltava com o caminhão cheio de gado, conseguia fazer toda a negociação, era rapaz pequeno. Era bom de conversa. Era bom de negociar, gostava daquele negócio de sentar no boteco, conversar com sentar na fazenda, tomar um café, ficar batendo papo e tal. Comecei a fazer as vendas. O negócio foi acontecendo, larguei a faculdade, que eu já tinha me formado em engenheiro ambiental, já estava fazendo algumas matérias de civil para me formar em engenheiro civil. Não quis mais saber da engenharia, montei o escritório, quem me deu a oportunidade, até o pessoal na época dizia que eu era sócio, era o Léo, o alemão era meu sócio, eles montaram o escritório para mim. Eles deram essa oportunidade, te estruturaram e tu tocou o negócio. Depois eu reembolsei eles, paguei eles sem juro, me deram 1 ano de prazo aí para pagar, foram que me ajudaram muito, né? E montei a imobiliária, o negócio foi acontecendo. Montei a imobiliária em Tijucas, depois montei uma lá na Serra, certo? Só que depois eu vi aí que foi surgindo uma fatia que estava faltando no ramo de loteamento. Comecei a procurar alguns investidores junto comigo, certo? E o negócio foi acontecendo, comecei a fazer loteamento, comecei com loteamento pequenininho. Esse loteamento aqui que tu mora hoje era um loteamento que estava trancado na época, na administração passada, e a gente fez acontecer, e foi acontecendo, se tornou a F3L Urbanismo, né? E agora a F3L é uma das maiores empresas dentro da nossa região aqui na parte de loteamento, né? De urbanismo, né? Quando falo assim, uma das maiores empresas, eu sempre gosto de falar que é o seguinte, né? Não é maiores em números, mas, digamos assim, de trabalhos em diferentes pontos.
atingindo diferentes pontos. Porque assim, ó, hoje a gente anda por dentro de São João, Canelinha, ou vai a Tijucas, em todos os lados a gente está vendo obra da F3L acontecendo, né? São quantas mais ou menos? Tá passando de 20 já, né? Ao todo aí, se eu não estou enganado, está em 22 loteamentos, tocando entre entregues, em obras, regularizando, já aprovado e tal, porque tem loteamento que demora muito, não na aprovação, mas sim na regularização do terreno, de tu pegar a assinatura com o vizinho, de fazer uma retificação de área, de daqui a pouco um IPTU travado, uma briga de confrontação por causa de uma cerca, alguma coisa assim para resolver, né? Hoje eu tô com 7 loteamentos em São João Batista, tá? Entre loteamentos e condomínios, né? Quando eu falo que eu estou entregando, construindo em obra e aprovando, né? Em processo desde documentação até entrega. Isso. Daí eu tenho 4 em Canelinha, tá? Tô com um entregando, 2 em obras e 1 aprovando. Tô com 2 em Tijucas. Tô com 1 em Palmas, Governador Celso Ramos. Tô com 3 em Urupema, na Serra, certo? E tá acontecendo, né? Tenho meus sócios, tenho o Cláudio Coelho, que é um sócio meu lá na Serra. Tenho o Levida, que me cola, é outro sócio. O Alisson, irmão do Aderbal. Né? Claro que isso daí eu não faço tudo sozinho, tem meus parceiros, certo? É interessante assim, ó, Felipe, porque às vezes quando nós vemos o assunto do empreendedor, nem sempre é o cara que faz sozinho, né? Porque assim, ó, começar um negócio sozinho, dificilmente tu consegue ter o êxito, né? Como que tu consegue, as pessoas realmente acreditam no teu potencial, ou a amizade vai fazendo com que as coisas aconteçam, ou a comunhão que tu tem com certas pessoas acaba te proporcionando essas oportunidades? Como que tudo isso acontece? Ou tu arruma dinheiro com banco emprestado, ou tu tem um caixa forte que consegue fazer tudo isso? Não existe fórmula mágica, né? Isso aí é fato. É claro que é um pouco da confiança que eles têm em mim, eles vendo o meu trabalho, vendo o meu conhecimento, vendo o meu histórico, das coisas que já aconteceram, né? Eu tenho o costume de acordar muito cedo, certo? Eu olho os stories lá, os status no WhatsApp ou nas tuas redes sociais, 6 horas da manhã tu já tá caminhando, cara. É incrível. Ou já está no meio da obra. Tem às vezes 5 e pouca da manhã tu já tá acordado. Acho incrível isso. Gosto de ser o primeiro a chegar, o último a sair. Gosto de acompanhar a obra. Faço com gosto. Entender? Levo isso com muita naturalidade. Quem está investindo em mim no empreendimento, ele quer resultado financeiro. Claro, então, o resultado financeiro para ele sendo bom, tá tudo certo. E eu tenho que tocar a obra, né? Ninguém aposta no errado, né? Todo mundo aposta naquela... Quando se envolve dinheiro, tu gosta de investir naquilo que vai dar retorno, né? Ninguém vai jogar no vazio para não colher nada no futuro, né? Com certeza. O Mirante foi uma prova disso, né? Incrível, né, cara? Eu olho aquilo ali, eu fico assim, fascinado com a beleza que foi conseguido construir ali dentro da nossa própria cidade, né? Na realidade, a beleza tá pronta já faz 2023 anos, né? Ali, aquela imagem, aquele cenário da natureza tá pronto. O que eu fiz, né? Na realidade, o que eu fiz foi levar a infraestrutura e a segurança até lá. A pessoa se sentir, tu conseguir fazer um empreendimento sustentável, né? Tu conseguir te sentir na natureza, mas numa obra tranquila, uma obra que ela não vai denegrir a natureza, certo? E que tu te sinta no próprio meio, digamos assim, né? Assim, realmente, assim, ficou um lugar fantástico, né? A gente olha ali, eu olhei, assisti os vídeos, inclusive do lançamento. Agora parece que foi mudado um pouquinho ali na entrada ali. Eu tava até olhando ali, eu conversei com a Camila. Foi mudado um pouquinho a paisagem logo na entrada ali, tem um portão e tal. Cara, realmente é fascinante. E saber que a gente não precisa ir para longe para estar em lugares bonitos, né? É aqui do lado. E então reduz muito o custo. É mais acessível até mesmo para nós que moramos aqui, né? Tá num lugar com uma presença bonita, né? Dentro de casa, né? Eu que já conhecia aquele terreno, aquele imóvel lá, né? Que era do Alex. É do Alex ainda. Apostei naquilo de lá. Começamos a trabalhar já faz um bom tempo em cima e tal. Muita gente dizia que era ideia de doido, que quem é que vai querer uma casa lá. E foi indo, fomos ajeitando, fomos levando a infraestrutura, energia elétrica e água e tal. E hoje está lá o Mirante, que é sucesso aí no Vale. Visitação de toda a grande Florianópolis. Nós temos cliente de Florianópolis até Itajaí. O
pessoas que vêm para lá, tem gente que está morando, que vem para morar ali, está construindo a sua casa de moradia, então para nós é muito gratificante, né? Inclusive, mas ali como funciona, Felipe? Ali tu mora lá, aluga, passa um tempo, passa o final de semana, Não, como funciona é um ali? condomínio de casa de campo, certo? Mas tem pessoas que têm clientes nossos que estão construindo para morar, tá? Nós construímos as casas, né? A pessoa escolhe o projeto, escolhe o padrão que ela quer, certo? E nós estamos executando as obras, né? Então, tem clientes que, não, estou fazendo a casa para morar. Que legal, incrível isso. Ver realmente que o teu olhar ainda está dentro do vale, né? Claro que a gente sabe que o teu ramo vai fazer com que você cresça para outros lugares dentro de Santa Catarina, se não para o Brasil, né? Mas mesmo assim, com a expansão do teu negócio, tu ainda tem foco na nossa região e acaba agregando e ajudando, porque tu acaba empreendendo aqui, tu gera emprego, tu gera riqueza, né? Aumenta o PIB da nossa região. Querendo ou não, a mão de obra que tu gera aqui é grande. Então, acaba beneficiando, né, a região, o local, a cidade. Sempre foi uma política que eu pensei, né? Eu sempre gostei de fazer o seguinte: primeiro, contratar pessoal daqui. Comprar das empresas daqui. Hoje eu estou executando ali a obra da cartonagem batistense, na entrada de São João. A partir do momento que eu não estou conseguindo mais, que não tem caçamba para trabalhar comigo, aqui parceiros aqui da nossa cidade, eu vou começar a pegar de fora. E daí eu vou pulando para a cidade vizinha. Primeiro eu dou preferência para Canelinha, depois para Tijuca. E assim tentar pegar o povo daqui, né? Tem que fazer a economia girar aqui, tem que valorizar o pessoal que gira. Eu estou ali na obra 24 horas, gosto de estar ali, estou no meio ali do pessoal, certo? Tem gente ali que chega ali, gente de fora, que vem perguntar quem é o responsável pela obra. Ele já começa a olhar para mim, eu fico de olho, eu olho ali para os caras que estão trabalhando. Por quê? Porque é o meu jeito. Eu tô sempre aprendendo com eles, conversando na hora do café, na hora que acontece um problema. Eu estando ali no dia a dia, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, tá? Até porque daí quando tem uma certa dificuldade, alguma coisa, acaba gerando uma confiança maior em te repassar as dificuldades e achar uma solução para os problemas, né? Agrega mais confiança no colaborador, né? Na pessoa que está ali do teu lado. Com certeza. Mas, Felipe, vamos pular um pouquinho, vamos esquentar aqui o clima. O que tu me disse que está acontecendo aí com o PL aí? Que eu sei que tu tem um puxadinho aí junto com o Joel aí, que tá acho que ele tá na diretoria, ele e o Estevão. E eu tô sabendo que até o nosso governador aí tá te dando um ok aí para uma futura oportunidade dentro de São João. Primeiramente, eu tive um convite de um amigo do meu tio, que eu não sabia quem era, certo? Daí depois aqui o Estevão me convidou, que é o presidente do partido, certo? O Joel também já vinha conversando comigo e tal. E depois fiquei sabendo que esse amigo do meu tio era o então deputado estadual, certo? Carlos Humberto. Vice-prefeito de Balneário Camboriú. Daí ele veio, vamos se filiar no PL e tal, tu tens um jeito meio político, tu é o perfil que a gente quer, tal. Preferi deixar meio assim, naquela época. As coisas foram acontecendo, certo? Sempre tive meio que um pezinho dentro da política, sempre gostei, tá? Mas como eu tinha amigo meu dentro do PMDB, e daí eu disse, se eu for pro lado do PP, a turma do PMDB vai ficar braba. E eu tinha mais uns 4, 5 amigos no lado do PP, que se eu for pro PMDB, a turma do PP vai ficar braba comigo. Então vou deixar quieto. Nem cola branca, nem cola preta. Aconteceu o PL, certo? Cola verde, amarela e azul. Então, foi a oportunidade que eu tive, fui bem recepcionado, eles, na hora, falaram para mim se eu quisesse entrar no partido, seria talvez um pré-candidato, né? Seria o pré-candidato deles a prefeito. A aposta deles em ti foi grande, então. Tive uma conversa com o governador, a equipe dele, que também viam eu como um pré-candidato, começamos a trocar uma ideia e o negócio está acontecendo, está fluindo, não posso reclamar. Certo? Nosso partido, a gente está se dando muito bem. Na verdade, eu gosto de acompanhar não só você, mas algumas outras pessoas dentro de São João Batista e de dentro dos meus olhares para a tua pessoa, eu vejo que tu está participando bastante de encontros, reuniões do PL, novas pessoas que estão se filiando ao partido e tal. Teve encontro até teu com o filho do Bolsonaro, o 04, né? 04, lá em Nova Trento, né? Tem Teve foto. A convenção, fui convidado. Claro que eu fui lá, não podia deixar de prestigiar, né? Que ele veio aqui e tal. Até porque
vejo o Bolsonaro, o pessoal falar do mito, eu tenho uma certa impressão do povo, nosso povo, que é um povo conservador, né, maioria, grande maioria, por que tem esse apreço pelo Bolsonaro, né? Tipo, eu fui criado pelo meu vô. Quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos, fui morar logo pro meu vô. Era aquele velho turrão, conservador, que gostava da coisa certa, que dava tapa na cabeça para acordar de manhã cedo às 5 horas, botava para trabalhar, exigia a coisa certa, certo? E depois do meu vô foi o meu tio, a figura que eu tive, assim, que me educou, que era quem eu viajava, né? Eles eram pessoas mais sisudas, assim, sem muita conversa, sem mostrar muitos estilo, dentes. Aquele estilo mais antigo, né? É pelo certo e deu, não tem meia palavra. Então, quando eu era rapaz pequeno, vamos dizer assim, 14, 15 anos, a vontade era avançar, não podia, né? Não podia porque não podia com o tamanho, certo? Só que, quando veio o Bolsonaro, muitas pessoas linkaram a imagem do Bolsonaro com aquele vô antigo, com aquele pai antigo. E depois de mais velho, quando eu comecei a ver de fato como é que era o mundo real aqui fora, eu comecei a dizer, o meu vô tinha razão, o meu tio tinha razão. E o pessoal tá vendo isso agora no Bolsonaro. É por isso que eu acho, é a minha opinião, né? Não sou o rei da verdade, é a minha opinião. Por isso que eu acho que o Bolsonaro é essa figura que todo mundo se identifica. Porque se tu parar para pensar e conversar com muitas pessoas e diz, olha, o Tarcísio de Freitas vai ser melhor do que ele. Porque o Tarcísio é um cara mais centrado, já dá mais sorriso, já é mais político. E o Bolsonaro não é. Só que o Bolsonaro conseguiu, com esse jeito dele, ter esses milhões de seguidores e eleitores, mesmo sendo um ex-presidente, onde ele vai essa loucura, né? Mesmo sendo esse cara sisudo e ruim... Mesmo sendo esse cara ruim, é que ele... e eu não vou... E eu vou te dizer assim, ó, quando alguém me dizia, tu pode ser um político, tá, como? Eu não sou um cara de estar reganhando, dando sorriso para todo mundo, sou aquele que fico falando com todo mundo e puxando saco, desculpa a expressão, né, e tal, mas como é que eu posso ser político? Não, porque a política tá mudando. O povo tá se cansando daquele político velho que dava tapinha nas costas. Que mostra os dentes para todo mundo. E depois não fazia. Entendeu? Promete, e a promete, política foi acontecendo. Por que a política foi acontecendo? Porque eu via na política o seguinte. Eu precisava da política para mim liberar os loteamentos. O que eu precisava da política? Eu precisava conversar com aquele do cargo que já era concursado, o outro que era comissionado, ajeita aqui, ajeita lá. Mesmo assim, um montão de gente travando, um porque não gostava de ti, o outro porque não queria o teu empreendimento e tal. Só que aquilo ali para mim era natural. E eu conseguia lidar com aquilo ali, vamos dizer, com uma certa maestria. Tinha jogo de cintura, conversava com um, conversava com o outro e conseguia. O que foi acontecendo? Comecei a ver que tinha uma situação lá na área da saúde. Não era para passar ninguém na frente da fila. Mas era uma pessoa que ela não conseguia chegar na consulta certa. Uma hora era isso, uma hora era aquilo. Comecei a ajudar, conversa com um, conversa com outro, tal. Resolvi o problema, certo? E não foi uma coisa tão difícil. Eu comecei, mas o problema não é só na obra, o problema também é na saúde. Também tem que fazer essa política. E daqui a pouco eu via que era na educação. E daqui a pouco eu via que toda a prefeitura, tá? Toda a prefeitura, não só de São João Batista. Quando eu falo prefeitura, é o órgão público de todos os municípios, né? Que eu trabalhava, no caso, Tijucas, Canelinha, São João e Nova Trento, certo? Daí eu comecei a ver que isso daí estava acontecendo com todo mundo, certo? Então tinha que ter esse jogo, tinha que ter essa política de conversar com um para fazer acontecer. Porque na minha empresa é muito fácil eu pegar essa televisão e dizer assim, joga para lá. Na minha empresa, se eu acho que essa televisão fica melhor lá, agora dentro da política, não. Quando eu falo em política, é porque o funcionário público, ele é um político. O funcionário que está lá... A partir do momento que ele assume um cargo público, ele se torna político, né? Tinha que ter a opinião dele. Será que ele vai gostar da televisão lá? Será que a lei permite que essa televisão vai para lá? Então tem uma série de entraves... Burocracia, quer dizer, que eu comecei a ver que eu também tinha um jeito para fazer acontecer. E daí, o deputado me convida, o presidente do partido me convida, o governador me chama lá, a equipe do governador, tu pode ser o nosso pré-candidato. Por que eu não vou? Por que eu não posso contribuir? E quando eu falo em contribuir, é ajudar o povo na educação, ajudar o povo na saúde, daqui a pouco meio de transporte, infraestrutura para a cidade, entendeu? Todo mundo tem algo a opinar, a poder, poder somar, tá? A poder somar no município, né? Mas, ô Felipe, dentro desse teu olhar aí, então tu é um cara que começou de baixo igual a grande maioria, sem muitos padrinhos, pessoas que te
auxiliaram, te alicerçaram, foram abrindo os portos, tu foi chegando, foi crescendo no teu ramo de negócio, e hoje o que se abre para ti, a nova oportunidade que se abre para ti, tu, pelo visto está agarrando, é a política. Então, logo, logo tu se torna oficialmente um pré-candidato se as pesquisas lhe apontarem como um bom candidato a prefeito da cidade, né? Tem uma série de fatores. Uma burocracia que tem que processar até chegar a ser Primeiro tem que acontecer a pesquisa, tem que estar bem na pesquisa. Sim. Certo? Com certeza, se tiver outro melhor no partido, que seja o outro, né? Vou apoiar, com certeza, certo? Depende da minha família apoiar, certo? E os meus amigos, toda a base que eu consegui construir, né? Porque realmente, assim, às vezes não é o nosso querer, né? Mas tem que ver o contexto, a família, amigos, todo mundo tá apoiando, porque às vezes a gente quer algo, mas realmente aquilo ali não é inspirador, não é para nós, né? Talvez tu pode estar envolvido, mas não é tu é o cara que vai ter que estar de frente, não é mesmo? Com certeza. Cara, me diz uma coisa assim, ó, como que tu pensa se chegar a estar de ponta lá na frente dos órgãos públicos? Tá, vamos dizer, tu foi eleito. Tu é o cabeça aí da nossa cidade, tu é o prefeito. Qual é o teu campo de visão? Porque assim, hoje eu trabalho com microempreendedores. O que está na minha volta, é o meu círculo. São pessoas que eu tenho conhecimento. Qual é o teu campo de visão? Porque assim, de nada adianta, no meu ponto de vista, nós temos que ter a sala do empreendedor, nós ter que cuida das empresas dentro de São João Batista, ali perto do Posto São João, ali em cima. Esqueci. CDL. Mas realmente assim, falta um contato mais íntimo com o empreendedor pequeno. Como ajudar ele a motivar, como ele a prosseguir, como facilitar para que o negócio dele consiga persistir, não andar 1 mês, 2 meses e ter que fechar por oportunidade. Nós estava conversando antes aqui, tu desse falar sobre a situação do motoboy, né? Tu fosse motoboy? Fui motoboy aqui dentro de São João, entreguei, ainda entrego, às vezes, né? Praticamente fechasse a tua empresa por um acidente de moto? Por causa de um acidente de moto. Eu nunca andei de moto, a não ser de puxar numa vaca mecânica, certo? Na época de laçar e tal, mas era uma bicha, não tinha nem embreagem, né? E começando, quando eu fui fazer minha prova de motorista, o cara disse, não, já que pagasse aqui, tenta. Me mostrou como é que era, embarquei, fui. Hoje, se pagar para andar de moto, eu não ando, certo? Só que existe essa classe, tá? Na época que eu comecei a minha imobiliária, eu tive a oportunidade do Cláudio e do Alemão, que me ajudaram. Me ajudaram a empurrar, me deram apoio financeiro, me ajudaram com muitas ideias, certo? E eu vejo, vou só dar o exemplo aqui do motoboy hoje, que é pelo que nós estamos conversando aí, a tua profissão antigamente, né? Que hoje eu também faço. Eles não têm essa oportunidade, tá? Sei lá, 200 motoboy que tem hoje dentro de São João Batista. Vamos pegar esses 200 motoboy, vamos colocar ele dentro de uma sala, vou estar lá no centro de evento, vamos trazer o pessoal do Sebrae, certo? O pessoal do Sebrae já vai saber mais ou menos o que pode fazer para dar um suporte. Eles vão contar as necessidades deles, certo? Para eles poderem crescer, para montar uma classe, para valorizar eles, para melhorar. Com certeza, toda a classe, professor, na educação, enfermeira, médico na saúde, no transporte, motorista de ônibus, tudo tem a melhorar. Ninguém sabe tanto que não deva melhorar mais um pouco ou que não possa melhorar mais um pouco. Isso é comigo, contigo, com qualquer um ao redor de nós. E eu vejo o Sebrae, em Santa Catarina, podendo dar um apoio muito grande nisso. Só que tem que aproximar, tem que trazer, fazer acontecer e apoiar. Isso é com o ateliê, isso é com as microempresas que começam as esquentas de sapato. Tem muito microempresário aí que hoje eu estou conhecendo, que eu estou começando agora a andar aí no meio de política, e o pessoal vem e me convida para visitar o ateliêzinho, as esquentas. Então, a gente vê que existe essa necessidade, existe esse apoio no pequeno empresário. Hoje, pelo que eu vejo, assim, nós somos milhares dentro de São João Batista, empreendedores, pequenos empreendedores, nós não somos centenas, né? Eu acredito que temos mais de 1.000 pessoas que são pequenos e microempresários dentro de São João. Mas a maioria de nós, a grande massa,
é unitária, tipo assim, dificilmente se reúne para trocar diálogo, para ver como eu posso melhorar o negócio, como que a gente pode proceder, até para fazer o nosso negócio valorizar mais, né? Eu acho que talvez poderia ter algo que centralizasse eles, que tornasse eles um corpo, em vez de deixar membros espalhados, né? Fizesse deles um corpo só, e daquele um ponto de partida eles começassem a se valorizar mais. Até em quesito de cobrança de mão de obra. Porque hoje, eu vou falar porque é uma situação que a gente vive, por exemplo, hoje para poder cobrar uma taxa maior que R$5 de entrega dentro de São João Batista para o motoboy, tem gente que reclama ou até cancela pedido. Mas, poxa, cara, às vezes tu sai da tua casa, vai até lá no comércio buscar o lanche. Frio, chuva. Que nem tá agora. Ou, tipo, tu tá chegando no verão da praia e tu não quer mais sair de casa, só quer pegar o teu lanche e esperar chegar a tua cerveja, tu não quer sair. Pô, os caras estão lá, dia de chuva, de frio, feriado. Família, arriscando a vida. Arriscando a vida no trânsito. E como que eu acho que quando tivesse algo que pudesse centralizar essa mão de obra, ou conseguisse formar um corpo mais profissional, talvez nós conseguiríamos agregar mais valor para a nossa mão de obra dentro de São João Batista. A mão do empreendedor, por exemplo, no ateliê. O calçado, eu sei de ateliê aí que eles saíram de uma empresa para abrir o ateliê deles em casa. Eles trabalhando em casa trabalhavam mais do que quando trabalhavam numa empresa, mas conseguiam produzir muito menos em valor, que eles tiveram que fechar e voltar a trabalhar numa indústria de novo. Ou seja, às vezes a mão de obra do empreendedor pequeno dentro de São João é muito explorada também. E nós talvez centralizando ou trazendo pessoas que pudesse dar suporte e criar um corpo, nós conseguiríamos valorizar mais essas mãos de obra, né? Por isso que eu digo que tem que juntar a classe. Quando eu falo a classe, cada classe tem que juntar o seu grupo, discutir os seus anseios, o que é que está faltando para eles para poder melhorar, e escutar quem está de fora também, trazer uma equipe especializada, no caso, eu digo aí da microempresa, o Sebrae, que ele já tem a receita do bolo pronta, pode ter certeza, para vir melhorar, trazer ideias, inovar. Isso daí quem vai ganhar é todo um município, principalmente a sua população, né? Porque assim, realmente isso aí é uma coisa que mexe com toda a estrutura e a parte de arrecadação, porque quanto mais tu gera oportunidade, mais riqueza a cidade produz, não é mesmo? Mas vamos falar assim, ó. Nós vimos aí projetos de trazer uma fábrica de armas aí para São João, a gente vê conversa de trazer outras empresas para São João, mas às vezes eu olho assim a situação, será que nós temos estrutura para conseguir agregar mais empresas dentro de São João? Porque assim, às vezes o que eu vejo de gente procurando casa para alugar dentro de São João e não tem. E as que tem tá super faturada. Aluguel de casa que há um ano atrás era 600, 700, 800 reais, agora tá 1.000, 1.200, 1.300, até 1.500 reais. É assim, ó, só para te corrigir, a fábrica de munição. Não aconteceu, né? Mas independente disso, vamos falar isso, daqui a pouco vem uma empresa têxtil que vai gerar 200 empregos para o município. Certo. São João não tem infraestrutura, não está preparada com infraestrutura suficiente para construir 200 casas. Hoje não tem loteamento pronto, vamos construir 200 casas. Loteamento pronto, apto para chegar e receber isso daí, não tem. Por quê? Porque aconteceu na administração passada, teve um time onde tinha uma briga política, rivalidade política, que ele correu com os empresários de São João, quem realmente investia em São João, e daí não aconteceu. Agora, nessa administração 2021 para frente, é que aconteceu a aprovação de muitos empreendimentos que estavam travados no passado, certo? E que agora eles estão acontecendo, mas ainda não estão prontos. Então, o que é a vantagem do loteamento para a cidade? O loteador hoje é lei. Já é lei, já faz um bom tempo. Ele é obrigado a entregar saneamento, a rede de esgoto, tá? Apesar que o nosso município não tem tratamento ainda, mas logo vai ter capacidade. Tratamento de esgoto, ele é obrigado a entregar a rede pluvial, ele é obrigado a entregar rede elétrica, pavimentação e rede de água, abastecimento de água. Não é que nem antigamente. Antigamente abria uma rua, colocou um ponto de água, um ponto de luz, tocava a casa e ia construindo. Hoje em dia não. Isso daí é infraestrutura para poder construir as casas para o povo. Ter casa para alugar, casa para comprar e logo em seguida vir as empresas. Claro que tem que ter toda uma conversa
sem sombra de dúvida, que eu vejo hoje saindo na rua, o pessoal muito reclamando, os funcionários reclamando que as empresas estão pagando pouco, certo? Então, hoje, se vir uma empresa de fora, já está faltando mão de obra. Se vir uma empresa de fora aí que daqui a pouco vai gerar 200 empregos, daí mesmo é que pode esquecer que não vai ter ninguém para trabalhar. Então, tem que ter o quê? Talvez uma incubadora, daqui a pouco ver cursos técnicos para poder profissionalizar os nossos funcionários, para poder levar eles para a fábrica mais capacitado, para poder melhorar o salário e automaticamente ter uma ligação com essas empresas que estão dando o curso, com as empresas que geram um emprego, para ver se, assim, nós vamos melhorar nisso, tu vai melhorar o salário, vai dar certo? Porque não adianta daqui a pouco tu ter funcionário capacitado e tu não tem empresa para dar emprego. Mas a situação, às vezes, tu também ter um emprego, mas o funcionário quer ganhar por alguém que tem uma profissão muito melhor que a dele, ou às vezes ele nem tem aquela habilidade para exercer a função, mas quer ganhar igual aquele que exerce, que tem a capacidade, não é mesmo? Então, às vezes, tem o próprio colaborador, às vezes, não é justo com a proposta dele, né? Mas se no município tiver oportunidade para ele aprender e desenvolver, se ele quiser ficar em casa, né, sem fazer nada, e ele vendo que o vizinho dele, vendo que o outro amigo dele foi lá fazer o curso, ele não vai ter como ir lá na empresa dele, bater boca, dizer que ele quer melhorar o salário, porque ele vai se sentir envergonhado, que ele vai ver que o meu vizinho melhorou o salário, por quê? Porque melhorou o conhecimento, porque fez um curso melhor, e daí começa uma engrenagem. Entendeu? E daí começa a engrenagem da melhoria de cargos. Isso aí só ganha a cidade, né? O município e as famílias, né? Mas, Felipe, então, nessa tua observação sobre o crescimento da cidade, então, a estrutura, então, realmente, assim, o município, claro que tem as obrigações delas de manter, ajudar todo o suporte de estrutura da cidade, mas cabe a parte maciça de todo o loteamento novo não tem custo da prefeitura. O custo deles é assinar o papel liberando o projeto, porque quem vai fazer o saneamento e rua e pavimentação é o construtor, então, não é da prefeitura. Então, por que eles têm que aprovar os projetos? Hoje tem um órgão, o Ministério Público, é muito competente, tá, para fiscalizar se está derrubando, quando tem compensação de vegetação, supressão, se estão fazendo tudo do modo correto, entendeu? Tem um Ministério Público que fica em cima e tem que ficar em cima para fazer a coisa correta. A prefeitura só tende a ter benefício com o loteamento. Porque antigamente era a prefeitura que tinha que abrir rua e fazer toda a infraestrutura. Tanto é que tu vê hoje políticos, prefeitos, se gloriando, dizendo que asfaltou, que pavimentou uma rua. Porque lá atrás, quem loteou era para ter feito isso. Quem loteou era para ter pavimentado. E hoje é o prefeito que tem que passar trabalho, tirar talvez um dinheiro da educação, um dinheiro da saúde, para poder pavimentar uma rua. Vamos usar então uma rua bem conhecida aqui na nossa cidade. Aqui leva ali no... Como é que é o nome dessa rua aqui? A Ivo Schmidt? Que vai lá para os alemães ali no Arrozal? Aquilo ali é loteamento que não é área verde. Não é loteamento. Ali não é loteamento. E não foi nem aberto pela prefeitura, nada. Acesso antigo aberto pela prefeitura. Acesso antigo a uma fazenda antigamente que pertencia ao ZAT. E o pessoal foi construindo, foi tendo habitação de um lado e do outro, estão numa via principal, né? Entendi. Então, aquilo ali não foi caso, então, ou seja, responsabilidade da prefeitura em estar pavimentando e reestruturando aquilo ali, não? É isso aí, é isso aí. Mas são situações que nem essa, então, que fica na obrigação da prefeitura. Mas nada impede daqui a pouco sair um loteamento grande ali, a prefeitura fazer um acordo junto com a empresa que vai lotear, de pavimentar aquele acesso até chegar ao loteamento. Isso aí em outras cidades é muito natural isso de acontecer. E em Porto Belo isso já acontece. Tá, deixa eu te perguntar. Tu na cabeça ali, caso dê tudo certo, como dá de resolver o problema do pessoal ali dos alemão? Não sei. É possível? Não sei qual é o problema que estás falando. Lotear ali, tem que lotear e fazer o saneamento ali, né? Tem que fazer. Lotear não, eu digo fazer o calçamento, uma estrada ali de qualidade para eles, né? Não tem como tu responder isso daí em 1 minuto, muito menos numa semana. Tem que fazer todo um estudo ali, ver o que é a necessidade, tem que entender o problema para depois chegar na solução. Legal. Eu não poderia deixar escapar porque, uma porque vai valorizar onde é que eu moro, né? Que é próximo, né? Querendo ou não, né? Por mais que na minha região, aqui no meu... É feito esse asfalto que foi feito aqui.
Mas o postinho de saúde, a praça ali, né? Que foi briga do Teodoro, conseguiu fazer a praça. Tem que descobrir quem que é esses rapazes sem vergonha que já estão pinchando ali e estragando, detonando ali a praça. O que eu sei te dizer é que tem um acesso, desde a coisa antiga, tem uma avenida projetada, uma rua projetada que sai lá da Volta do Cachimbo, que vem lá do Fernandes, passa pelo Timbé e sai aqui por trás e junta com a Ribanceira, tá? Isso existe aqui por trás. Então, como eu te falei, não é tu resolver um problema de uma rua só. Tu tens que pensar num bairro e automaticamente tu tens que pensar no município todo para ver. Não adianta tu tirar um problema daqui e jogar para lá. Tu tens que resolver o problema certo, sendo que tu não joga ele para outro lado. Tá? Não adianta... Não é botar debaixo do tapete. Não adianta consertar um pedaço e deixar todo o outro mal feito, né? É isso aí, tem que ter o planejamento para poder fazer do modo correto. Cara, tu tá casado. Eu sei que tu é um cara, assim, que é discreto quanto a mostrar muito o teu relacionamento com a tua esposa, mas quando tu mostra um cara muito afetivo, né? Eu também, eu sou um cara que não fico postando muito da minha mulher, lá de vez em quando eu posto, ela briga comigo que eu não mostro ela às vezes, né? Mas eu vejo que de vez em quando tu mostra, tu realmente mostra, assim, algo de sentimento pela tua família, pelos teus filhos. São 4 filhos que tu tem. Tem 4 filhos. Já tá quase andando de Kombi, né? Tem um carro de certo lugar, ainda bem, cabe espaço para mais um. Mas daí vem menino ou menina, será? Não, por enquanto nada. Tá aí. Mas faz quantos anos que tu tá casado, Felipe? Porque tu é um cara novo também, né? Na realidade eu não tô casado, eu tô junto com ela. Tá juntado. Mas nós vamos casar, vai dar tudo certo. Tu tá se enrolando bem ali. Igual eu. Eu tô junto com ela desde 2015, namoro com ela desde 2008, a Dai. Com ela eu tenho 3 filhos, tenho uma filha de solteira, que é a Laura. Então eu tenho a Laura, o Joaquim, a Antônia e o Francisco. Pensa na furia. Quando eu sair daqui, lá em casa tem mais umas tarefas para fazer, e de manhã e meio-dia, mas eu gosto. Sempre gostei de criança, gosto da minha família. Cara, é legal ver essa proximidade de tu como pai, mesmo estando tão envolvido com o teu trabalho, mas tá sempre próximo deles. A mais velha todos eles moram comigo, a mais velha tá fazendo arquitetura, já tá trabalhando na F3L Urbanismo comigo, já tá dando os seus passinhos lá. Legal. O bom é que tu tá conduzindo eles por um caminho bacana ainda, né? Eu vejo um potencial gigante quando um pai planeja o futuro dos filhos, não deixa eles solto, né? O que você quer ser? Né? Tu vai plantando uma sementinha, dando a oportunidade para eles tentar aproximar de ti. Isso é melhor ainda, né? Eu tento ser meio turrão aí, que nem era o meu avô comigo, que nem era o meu tio e tal. Mas coração de pai é mole, a gente não consegue, né? Mas vamos... Depende da situação, cara, coração. Às vezes a minha esposa, ela me xinga e diz, tu é muito seco. Aí eu dizia pra ela, porque quando eu era criança, eu era pobre. Aí eu digo, eu trago uma frase que eu ouvia do meu pai, que ele dizia assim, eu era pobre igual rato de igreja. Daí eu nunca entendi o porquê rato de igreja era pobre, porque, aí agora esses dias atrás eu comentando com a minha filha que quando eu era criança, a casa onde é que eu morava, que eu trabalhei na roça um tempo, não tinha piso, não tinha chão, era chão de barro. A peça era menor que o nosso estúdio aqui, assim, eu dormia na cama de cima, meu pai e minha mãe, uma parede dividida, eles dormiam no outro. Claro que não foi sempre assim, mas por um período a gente morou nessa situação, né? Então, eu dizia para minhas filhas, eu levantava às 5h30 da manhã, para fazer 5 horas da manhã, para fazer fogo no fogão a lenha, para 5h30 conseguir tomar o meu café, para 15 para 6 já tá lá no ponto esperando o ônibus, para 7h30 chegar na escola. Aí eu começo a contar essas histórias para minhas filhas, tu é muito dramático, não sei o quê. Eu digo, rapaz, vocês têm que aprender a valorizar o que vocês têm hoje. Hoje a gente leva a minha filha, as minhas filhas hoje para a escola de carro, né? Não é uma mordomia mais, mas hoje já é quase que algo comum, não é mais tão difícil como era antigamente, né? E quando eu vejo os teus posts, tu falando sobre, mostrando a tua família, o teu filho, tu acha que tu foi num bingo essa semana, mostrou ele ganhando um monte de prêmio no bingo lá, essa proximidade que tu tem mesmo sendo um cara envolvido com política e trabalho, é muito bacana, porque dá pra ver que tu é uma pessoa natural, não é uma pessoa que faz cena para se candidatar futuramente, porque isso aí porque tem gente que tira foto segurando marmita com pessoa passando dificuldade de enchente, isso é complicado, né? E dá para ver que tu não é uma pessoa fingida e nem que tu tá fazendo isso por causa de eleição, já vem de tempos disso, né? Eu tento tomar cuidado porque aquela frase antiga, né? Tempos difíceis fazem homens fortes.
tempos fáceis fazem homens fracos, né? Então, eu tento também ser meio turrão, meio coisa, mas não é fácil, né? Não, isso daí essa é a receita do bolo que ninguém sabe fazer acontecer, mas vamos pra frente. Mas é isso aí mesmo, Felipe. São situações que a gente vai, o convívio, realmente, assim, às vezes, pequenos e médios empreendedores iguais a mim, às vezes se inspiram em pessoas igual a você, que conseguiram, olha, se nós for retratar, eu cheguei em São João em 2008, você em 2008 começou a engatinhar na parte de imobiliário, ou seja, o tempo que passou para mim foi o mesmo que passou para você. As oportunidades que você conseguiu conquistar e abraçar te alavancaram muito mais do que as oportunidades que eu escolhi. Só que são ramos diferentes, a gente não pode, porque às vezes o sol brilha mais para um, ou o outro aproveita mais a sombra em vez de aproveitar, né? Tem que saber aproveitar, né? Tem que saber aproveitar. Eu tive a oportunidade ali do alemão, do Cláudio. Na época tinha gente que falava, porque eu era amigo do Léo. Fui conhecer o Léo depois de estar trabalhando na empresa, né? O Léo, por ter o que ele tem, a simplicidade dele é fora do comum. Virei amigo dele depois de estar trabalhando lá. Só tenho a agradecer tudo que a gente trocava muita ideia. Conversava muito, aprendi muito com ele eu acho que também aprendeu muito comigo, né? Então, só que o que aconteceu? Eu super aproveitei a oportunidade. A oportunidade que eu tive, vim lá de baixo, né? Não conheci eles antes, né? Fui conhecer depois. E aconteceu, graças a Deus, hoje estamos aí, estamos com saúde. Fui convidado por ti pelo programa, já é uma honra, né? Não, imagina, a honra é toda minha poder receber um empresário desse porte. O pessoal não está vendo, né, Felipe? Mas a gente tem mais um convidado aqui que não deixou nós na mão. Veio participar aqui, o Josiel lá da Eletrônica. Está aí acompanhando nós. Muito obrigado aí, Josiel, tá aqui dentro do estúdio, quietinho ali. Masca o chiclete dele, não faz nem bolinha para não dar barulho, né? Tá ali de cara feia, só de olho, né? Só no bico, né? Não, mas ele é que nem eu. Ele é de cara feia, mas o coração dele é gigante. O coração dele é gigante. Eu sou pequenininho, agora ele é grandão. Isso deve ter um coração que é loucura. Tu quer ver quando eu fui lá na Eletrônica lá pra ver se eu consegui uma TV pro podcast, né? Porque, vou comprar uma TV nova pra botar aqui ia sair muito caro, né? Se ô José, por acaso tu não tem nada usado aí, baratinho, que eu possa colocar lá e tal, não precisa ser grande. Porque no fim eu ia trazer a minha TV da minha casa pra colocar aqui. Aí, porque para poder desembolsar para fazer tudo que a gente quer fazer, não tem como, né? Então, tem que economizar um pouquinho de cada lado para conseguir fazer tudo. Aí, dali o José disse, não tenho nada agora, Marcelo. Mas se entrar, eu te aviso. Acho que deu umas 2 semanas depois, ele me chamou, Marcelo, tô com uma aqui de 42 polegadas. 42, né? 43 polegadas aqui. Cara, vai dar tanto só para consertar. Te serve? Eu disse, poxa, cara. Meu Deus, senão, claro que me ajuda toda a vida, né, cara? Vai ficar daí pronto. Não, ficou muito bacana aí. O estúdio tá de parabéns. O capricho, o detalhezinho, né? Sempre a porta. Agora ele vai bater a chave, desliga e tal. Show de bola. A nossa mesa aqui é uma porta, né? Por isso o nome do podcast de Porta Aberta. Eu não sabia que nome eu escolheria. Tinha gente falando pra me botar o meu nome. Mas o meu nome, eu já tenho hamburgueria com o meu nome. Tudo vai ser meu nome, não dá também, né? Tem que pensar no bordão, né? O Soares fazia beijo do gol, a gente já tem que ver como é que tu vai fazer, né? Pois é. Agora vamos desligar, vamos fechar a porta aqui, dar o barulho da porta e fecha. Mas, pessoal, Felipe, teria mais alguma coisa que tu queria comentar com o pessoal aí? Agradecer a oportunidade, falar alguma coisa, um recado? A todos que estão assistindo, os ouvintes. Agradecer a minha família, a paciência da minha mulher, dos meus filhos. Agradecer a todo mundo aí por toda a oportunidade. Desculpa aí se eu falei alguma coisa que alguém não gostou. Não. Que Deus abençoe todo mundo. Vamos para frente. Vamos pensar positivo. Vamos puxar São João, fazer aquela São João que era de antigamente. Uma cidade próspera, né? Todo mundo produzindo. Era carro de som na rua pedindo emprego, pedindo pessoas para trabalhar, que tá faltando na fábrica tal, era faixa na frente da fábrica, precisamos de costureira, precisamos de serviços gerais. Era muito empreendedor pequeno dentro de casa, tudo que é canto. Temos que se unir, independente de cor, tamanho, classe, partido político, temos que se unir para fazer um São João Batista aí melhor, próspero, que todo mundo cresça. Eu vejo potencial gigante dentro de São João, tá? É só nós achar a pessoa certa para conduzir. E temos grandes nomes chegando aí, né, Felipe? Temos. Eu sei que tu não é o único, eu também não vou encher muito a tua bola aqui, não. Não, tem muitas pessoas boas aí com ideias novas.
pessoas que não estão envolvidas na política. Mas né? tem potencial, né? Tem potencial, certo? Uma pessoa que realmente eu admiro, assim, que eu dei uma acompanhada por cima, ele tá agora como o vereador ali, ele entrou como suplente agora. Ele é do MDB. O Jean. O Jean Kaiser. Extraordinário. Eu acompanho, eu nunca conversei com ele, nunca troquei uma ideia, mas eu só vejo mesmo, assim, o que aparece nas redes sociais e tal, eu vejo que aquele rapaz ali tem um potencial gigante também para São João Batista. O Jean tem o mesmo probleminha do que eu, aquele negócio, mas será que eu não vou? Eu disse, Jean, nós temos que se envolver. Se a política não tiver pessoas de fora para tentar ajudar, não para atrapalhar, para ajudar, para dar suas ideias, trazer ideias boas e tal, vai ficar do jeito que tá, mais 4, mais 8 anos e mais 12. E daí ele já tá começando a pensar também. Tomara que esse rapaz voe alto, tomara que esse rapaz voe. Acho que vem. MDB, será? MDB, com certeza. E vai dar uma briga boa. Imagina o debate dos dois aqui. Não, debate natural. Ou se o meu problema fosse o Jean. Ou se o meu problema fosse o Jean. Ei, mas Felipe, vamos estar encerrando a live aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam. O pessoal aí dos motoboys, vocês não ficam me incomodando dizendo que eu não falei de vocês. Eu falei até de vocês aqui com o Felipe. Ele entrou no assunto. Defensor aí da classe de vocês. Não gosto de moto, não ando de moto, mas eu gosto do trabalhador. O trabalhador eu admiro e tem que estar do nosso lado. É isso aí. Bom, pessoal, então, que Deus abençoe. Muito obrigado por você que está acompanhando ou acompanhou a nossa live, a nossa transmissão aqui ao vivo. Um forte abraço e muito obrigado a você que compartilhar isso aqui, porque o seu compartilhamento vai dar crescimento para o nosso canal. Deus abençoe. Fechou? Fechou.